Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui fazendo um vídeo sobre o carro do pescador. Qual é o carro que te leva para a pescaria? Qual o melhor carro que você já teve, que te deu mais alegrias ou te deu aborrecimentos? Deixe nos comentários, escreva lá. Qual o melhor carro que você teve para pesca? Qual o pior? E o que você acha importante num carro que você usa para pescar, que te leva até a pescaria? Eu sou Augusto Leblanc, você está no canal Fly Brasiliensis. Inscreva-se no canal, deixe o seu like. Nós temos preparados vários vídeos de conteúdo muito relevante e eu espero que você goste, deixe o seu like e até já, um abraço. Eu lembro que o primeiro carro que eu tive para pesca era uma Variante 74, que era do meu pai. O meu pai passou para os filhos e eu usei esse carro em algumas pescarias. Carro muito bom, tração traseira. Ele vencia com uma certa facilidade os obstáculos, estrada de chão, estrada de terra. Viagens longas ele tinha um conforto relativo. Consumo não era o forte, mas também não era muito consumo muito elevado. E aquele carro deu muitas alegrias para mim, tanto que 10 anos depois comprei uma outra Variante no ano 76. Também foi um carro que me deu algumas alegrias. Um problema crônico da Variant era o prisioneiro do cabeçote. Os carros da Volkswagen refrigerados a ar tinham um problema crônico de espanar o prisioneiro do cabeçote. Fora isso, um espaço de bagagem muito bom. Como eu já disse, tração traseira, vencia com uma certa facilidade os obstáculos. E eu acho que até hoje tem ainda muitos pescadores que usam a Variante. Os anos se passaram, as tecnologias evoluíram, em questão de segurança principalmente. E eu comprei uma Caravan ano 88, Commodoro. Um carro excelente para pesca. Um porta-malas gigante. Tudo que um pescador precisa. A tração traseira também vencia com uma certa facilidade estradas de terra, lama, por ter um assoalho um pouco mais alto. Só que eu vendi essa Caravan e comprei uma mais antiga, 78, que me levou para inúmeras pescarias. Carro valente. O problema era o consumo muito elevado. Fazia em média 6 km a 7 km com litro na cidade, uns 9 km no máximo na estrada. Então um carro que tinha um consumo elevado. Fora isso, um carro espetacular. E eu fiquei com ele por alguns anos. Aí os anos se passaram,
eu comprei uma Palio Adventure, ano 2006. Gostei demais, motor 1.8, só que tração dianteira. Vantagem, ela tinha uma altura significativa, então ela passava por atoleiros, por obstáculos, estradas ruins. Porta-mala fantástico. O consumo não era tão bom, motor 1.8, mas na estrada o consumo chegava até uns 10 km por litro. Gostei muito desse carro, tanto que depois de uns anos eu comprei uma Palio Adventure também, inclusive da mesma cor, só que 2010, já modelo Locker, que tem aquele bloqueio no diferencial, ou seja, você não faz curvas, mas numa condição de lama você tem tração suficiente para vencer esse tipo de obstáculo. Porta-malas também generoso, um carro para família. Um problema mais característico desse carro: o consumo. Em especial esse modelo 2010, ele tinha um consumo que, pro meu ponto de vista, era muito exagerado. Ele fazia em torno de 6 a 7 km na cidade e no máximo 10 na estrada no etanol. Então comecei a pesquisar outras opções de carro que atendesse o dia a dia da família e ainda fosse um carro robusto para a gente usar na pescaria. Quando a gente fala em carro para pescador, o primeiro tipo de veículo que vem na nossa mente é a picape. É natural. É um carro que te dá espaço, te dá autonomia. Se for diesel, não tem um consumo tão alto. Tem a caçamba para você carregar sua tralha. É um carro que você pode instalar um engate de carretas para você levar o seu barco. Ele não vai ter nenhuma dificuldade em suportar o peso e também subir e descer uma rampa, tá? Então é natural que o pescador, primeiro ponto que ele chega é a questão da robustez. Com certeza a picape é o carro mais robusto e seria o carro mais indicado por um pescador esportivo. Seja aquele que viaja com a tralha ou aquele que leva o barco, já tem o seu próprio barco, a sua lancha, e pode rebocar numa estrada por longas distâncias. Então eu comecei a pesquisar as opções que a gente tinha no mercado em termos de picape. Como o meu orçamento não é lá uma maravilha, eu não teria assim condições de comprar uma picape 0 km. Eu comecei a pesquisar dentro do mercado de usados o que tinha um bom valor de revenda, ou seja, aquele veículo que não vai desvalorizar no caso de você revendê-lo, que tivesse um consumo baixo, que tivesse principal, na minha visão, motor diesel, tá? Eu sou do tipo da pessoa que eu não consigo olhar para uma picape a gasolina ou flex. Eu sei que as caminhonetes modernas têm consumo já mais baixo, sistema de injeção direta, sistema eletrônico que te dá
relação custo-benefício, mas o motor diesel é imbatível, seja para uma viagem longa, seja pela sua capacidade de tração. Você vai encontrar mais opções de picapes 4x4 a diesel do que a gasolina ou flex. Então eu já tinha definido que a picape ideal para mim seria uma picape a diesel. Então eu comecei a pesquisar. Quando eu comecei a pesquisar as picapes que a gente tinha no mercado brasileiro, um ponto me chamou muito a atenção, que era o espaço para os passageiros no banco de trás. Eu sou casado, tenho 2 filhos, os meus filhos têm 1,80 m de altura. Quando eu tinha a Palio Adventure, isso já era um problema. Para os passageiros de trás, o espaço é muito pequeno para as pernas. Então você tem aquele aperto. As pessoas que vão no banco de trás não têm um conforto adequado, principalmente por uma viagem longa. Se for para um trajeto pequeno, você consegue administrar. As pessoas vão se acomodando, mas de qualquer forma é cansativo para o passageiro que está no banco de trás. E a maioria das picapes tem um espaço do banco de trás pequeno. Pessoas que têm uma certa altura, com raras exceções de modelos no Brasil, você tem um espaço adequado para uma pessoa de uma estatura mais alta. Então começou a pegar exatamente nesse ponto. Eu queria uma picape a diesel que eu conseguisse dar um certo conforto para os passageiros atrás, no caso dos meus filhos. Eu vi algumas opções, inclusive de SUV, mas eu não cheguei a nenhum modelo que atendesse o espaço que eu imaginava como adequado. E o tempo foi passando e eu não estava muito animado em achar um veículo que atendesse completamente o que eu procurava. Foi aí que eu cheguei na Nissan Xterra. Eu pesquisei bastante sobre as características. Nos fóruns eu comecei a pesquisar sobre a opinião dos proprietários, que é muito importante você consultar. E aquela famosa lista dos pontos fortes e pontos fracos. E me chamou muita atenção todos os comentários a respeito da Xterra eram favoráveis com relação ao espaço para os passageiros do banco de trás. Como isso era um item obrigatório para mim, era um pré-requisito essencial na minha procura, eu comecei a fazer uma busca nos veículos disponíveis para venda aqui na minha região. Não é um veículo que foi um sucesso no mercado brasileiro, tá? Um veículo que foi fabricado entre 2003 a 2008. Então esse foi o tempo que a Xterra foi
comercializada no Brasil. Esse é um ponto muito importante quando você vai analisar o aspecto manutenção. Quando um veículo ele é um sucesso de mercado, você tem disponibilidade de peças maior do que um veículo que não foi tão comercializado. Então esse já foi um ponto negativo que eu percebi. Outro ponto foi justamente a questão do ano. Eu pensava numa caminhonete em torno de 2015, 2016 e a Xterra, o último ano de fabricação, 2008. Porém, uma coisa me chamou a atenção com relação à manutenção. Os proprietários de Xterra, sem exceção, todos comentavam que era de fácil aquisição peças, uma vez que o motor que equipa a Xterra, ele saiu em outros veículos, inclusive caminhões leves, mas saiu em alguns caminhões. E pesquisando, eu descobri que era um dos motores mais robustos que já existiu, de baixíssima manutenção, um motor com bastante força, um torque elevado em torno de 13 kg. Então já comecei a ficar com aquela tendência de escolher a Xterra. E eu descobri alguns pontos fortes, principalmente na suspensão dianteira, que é a barra de torção. Para quem viaja em estrada de terra, estrada esburacada, a barra de torção é uma garantia contra quebra. Ela vai quebrar também um dia, mas ela é o sistema de suspensão por barra de torção é um dos mais robustos que existe. Então, eu já comecei a ficar praticamente definido que seria o veículo que eu compraria. Um veículo que me atenderia numa viagem com a família e também me atenderia numa viagem de pesca. Saí à procura das Xterras. Na minha região, pouquíssimas à venda. Um valor muito alto, em torno de 50 mil reais. Se você achasse uma a 45 mil reais, com certeza teria muita coisa para fazer, muita manutenção pendente. Então, eu já comecei a abrir a minha área de abrangência para procurar São Paulo, no interior de São Paulo, talvez até em outros estados, desde que eu encontrasse uma com as condições que eu imaginava que seriam as condições ideais. Um carro com uma quilometragem mais baixa, com os itens de série que eu esperava. E eu fui encontrar na cidade de Franca, essa que eu estou dirigindo. Já fazem 6 meses que eu peguei esse carro e até agora eu só tenho elogios. É lógico que você tem uma manutenção que você tem que fazer, uma manutenção rotineira.
você tem aquela manutenção que a gente diria uma manutenção comum, que é a troca de óleo dos diferenciais, da caixa de transferência, da caixa de câmbio, óleo de motor, filtros em geral. Eu achei o preço muito bom, um preço muito justo para esses itens de manutenção normais. Amortecedores também, parte de correias, parte de pneus. Os pneus você encontra com preço muito bom, apesar de serem pneus grandes, né? Mas o preço muito justo pelo que você tem. Vamos dar um giro e vamos conhecer o carro. Então essa aqui é a Xterra. Então esse aqui é o porta-mala da Xterra. Porta-mala fantástico. Aqui, ó. Já tem até uma vara aqui, ó. Uma vara reserva. Então aqui você tem 500 litros de porta-mala. Um porta-mala muito bom. E o espaço para os passageiros do banco de trás não fica prejudicado. Aqui está o espaço para os passageiros do banco de trás, ó. Eu tenho 1,83 m, então eu tenho uma folga de 1 palmo aqui, com os bancos dianteiros estando totalmente recuados para trás. Então isso aqui para mim era fundamental, conseguir um carro que tivesse o espaço para os passageiros aqui no banco de trás suficiente para uma viagem longa com conforto. Então aqui com certeza 3 pessoas aqui no banco de trás, com esse distanciamento aqui, e ainda um porta-malas com 500 litros. Se você ainda for transportar uma bagagem maior, você tem aqui em cima essa cesta e uma cesta menor aqui na frente. Você consegue nessas outras cestas mais uns 200 litros de volume. Eu diria que aqui na frente uns 50 litros de volume. E no cesto traseiro uns 200 litros de volume. Então, com certeza tem espaço de sobra para bagagem, tá? Você pode amarrar aqui nesse rack o seu tubo de varas para transportar suas varas sem comprometer aqui o espaço entre bancos, tá? Lá atrás, o engate de carretas para até 800 quilos, mais do que suficiente para você transportar, você rebocar uma lancha de até 23 pés, tá? Carga útil desse veículo, pela ficha técnica, você consegue até 1 tonelada. Tá aqui o engate. Você tem o engate e você tem a tomada de energia. Aqui a tomada de energia. O que acontece? Uma boa parte dos veículos fabricados no Brasil, o pessoal coloca engate de carreta. Porém, nem todos os fabricantes recomendam a instalação do engate de carreta. Por quê? 90% dos veículos fabricados no Brasil usam o sistema de monobloco, ou seja, você tem chapa, a carroceria geral, inclusive onde é fixado o motor,
suspensão e etc., você tem reforços com a própria chapa sendo dobrada e você não tem uma estrutura sólida para você fixar esse engate de carreta. Por isso que alguns fabricantes não recomendam a instalação do engate de carreta. Então você tem ideia de rebocar o seu barco com a caminhonete, as picapes e algumas SUVs como a Xterra usa o sistema de chassi. O que é o chassi? É uma estrutura de aço sólida onde você tem tudo fixado em cima dessa estrutura. São duas vigas longitudinais onde toda a superestrutura é montada, suspensão, motor. E quando você faz a instalação do engate de carreta, você vai fixar, você vai parafusar esse engate de carreta direto no chassi. Então você consegue fazer o transporte com a carreta de barcos muito grandes, carretas inclusive de 2 eixos. Você consegue fazer utilizando uma picape ou uma SUV que tenha chassi. Então esse também foi um item que eu pesquisei muito para chegar até a Xterra. Por quê? Você tem uma fixação muito sólida, parafusos enormes, fixando o engate de carreta direto no chassi do veículo. Então você tem essa garantia de robustez que não vai prejudicar a estrutura do veículo. Então no manual existem informações para você fazer essa fixação adequada. Legal? Outra coisa, dos modelos mais antigos e até algumas picapes, você não tinha 2 itens de segurança muito importantes hoje. A Xterra tem freios ABS e tem airbags. Então, além de você ter essas condições de bagagem, acomodação dos passageiros, acomodação das bagagens, uma estrutura muito sólida, você tem ainda esses 2 itens de segurança indispensáveis, que é o freio ABS e o airbag. Valeu? O motor que equipa a Nissan Xterra é o motor MWM 4.07. Um motor que, além da Xterra, saiu na Nissan Frontier, que é da mesma fábrica, saiu na GM, na Blazer e na S10. Também equipou alguns micro-ônibus e caminhões, no caso o Volkswagen Delivery. Então, como foi um motor de grande sucesso, que equipou alguns veículos, você tem uma disponibilidade de peças muito bom, tá? Então fica essa dica para você que está procurando um carro que te atenda para suas aventuras, para os seus passeios, para sua pesca, para você levar seu barco.